Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 20. Os sentimentos de um garoto. Parte 4. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 6h22. Depois de se despedir de Gazef, Clint limpou o suor com uma toalha úmida e foi para um lugar drasticamente diferente do hall de treinamento. Esta sala tinha o mesmo tamanho do hall de treinamento. Estava cheia de muitas mesas e bancos compridos, repletos de pessoas conversando alegremente. Uma fragrância deliciosa se destacava em meio ao ambiente. Este era o refeitório. Depois de entrar, Clint passou pelo burburinho dos soldados e se juntou ao final da fila. Muito parecido com as pessoas na frente dele, Clint estava com vários vasilhames empilhados. Havia uma bandeja, um prato, colher e copo, todos feitos de madeira. Ele colocou sua refeição na ordem apropriada. Uma batata cozida no vapor, um pouco maior do que o habitual, pão integral, ensopado branco bem encorpado e cheio de ingredientes, repolho em conserva e uma salsicha. Para Clint, essa era uma refeição sumptuosa. O aroma das porções em sua bandeja dava água na boca. Clint olhou ao redor do refeitório enquanto o aroma estimulava seu estômago. Vários soldados estavam comendo. Eles se sentaram com amigos e, enquanto comiam, conversavam sobre o que fariam na próxima folga, sobre a comida, famílias e em outros tópicos leves. Nada fora do comum. Clint viu um assento vazio e atravessou o burburinho em sua direção. Ele passou por cima do banco e sentou-se. Havia soldados de ambos os lados, conversando cordialmente com seus amigos. Quando Clint sentou-se, eles se viraram para olhá-lo, mas logo perderam o interesse e voltaram os olhos para outro lugar. Era como se Clint sentasse no olho da tempestade. Um espectador poderia achar isso assustador. Embora houvesse uma alegre conversa ao redor dele, ninguém deu atenção a Clint. Mesmo que fosse verdade que ninguém conversaria com o estranho, todos aqui eram soldados, servindo no mesmo local e talvez precisassem depender um do outro em tempos de guerra. Desse ponto de vista, a atitude deles foi bem estranha. Era como se Clint não existisse para eles. De sua parte, Clint não planejava falar com mais ninguém, afinal, ele entendia claramente sua posição. Os guardas do Castelo Rolante não eram meros soldados. Soldados do exército real incluíam recrutas armados e equipados pelos lordes de vários domínios, mercenários contratados pelas cidades, guardas encarregados de patrulhar as cidades e assim por diante. Porém, a única coisa que tinham em comum era que todos vieram de berço simples. É claro que permitir que plebeus de proveniência incerta se aproximem da casa real e do palácio, com seus muitos segredos, causaria muitos problemas. Portanto, os guardas do Castelo Rolante eram aqueles que eram recomendados por um nobre. Se os guardas causassem algum problema, seus nobres patrocinadores seriam culpados em seu lugar. Com isso, todos os candidatos eram cidadãos justos e honestos. Todavia, porém, essa prática levou a um certo fenômeno. Isso é, facionalização. Todos os nobres patrocinadores pertenciam a uma das duas facções. As tropas que eles recomendaram naturalmente se juntariam às facções dos seus mestres. Já que qualquer um que se opusesse aos nobres não tinha chance de ser escolhido, não era um exagero dizer que todos os soldados aqui eram afiliados a alguma facção. Soava puramente desvantajoso, mas o benefício era que os soldados constantemente afiavam suas habilidades para não serem atraídos a um conflito de facções. Eles ainda não estavam nem perto do nível dos cavaleiros imperiais, mas os guardas da guarda real eram até habilidosos. Claro, Clint era muito mais habilidoso do que eles, mas os nobres tinham conseguido encontrar falhas até nisso. Afinal, ele era mais forte que as tropas que os nobres propuseram. Era possível, embora raro, ser patrocinado por um nobre neutro. Mas na situação atual, com disputas e atritos acontecendo entre a facção nobre e a facção real, apenas um nobre era habilidoso o bastante para transitar entre as duas facções, como um morcego. E comparativamente, havia um indivíduo semelhante entre as fileiras de soldados escolhidos a dedo. E esse indivíduo era Clint.
Klimb estava em uma posição muito estranha. Originalmente, alguém como Klimb não poderia ficar do lado de Renner. Por ser de nascimento comum, ele nunca seria confiado com a pesada tarefa de defender a realeza. A história até tinha trazido nobres a encargo da proteção da casa real. Entretanto, houve exceções, na forma de Gazef Stronov, o soldado mais forte do reino, e as tropas de elite sob seu comando. Além disso, quase ninguém poderia se opor publicamente ao desejo fervoroso da princesa Renner. Talvez um membro da casa real pudesse rejeitá-lo, mas já que o rei, a mais alta autoridade, dera sua aprovação, ninguém mais poderia se opor. Klimb teve um quarto pessoal devido à posição incomum que possuía. Renner em pessoa que providenciou. Mas, ao mesmo tempo, isso o deixou isolado dos outros. Afinal de contas, Klimb não era afiliado a nenhuma facção e estava desconfortável em ambos os campos. Ele era como uma batata quente passando de mão em mão. Dada a situação e aos antecedentes de Klimb, ele deveria ter sido um membro da facção real. Porém, a facção real era um grupo de nobres que havia jurado sua lealdade ao rei, e eles não aprovavam a presença de Klimb, cujas origens eram desconhecidas. No final, Klimb era basicamente um porco-espinho. Eles escolheram deixá-lo em paz e esperar que ele se voluntariasse para ajudar por vontade própria. Por outro lado, a facção nobre achava que apadrinhar Klimb teria benefícios, mas também seria como deixar um lobo viver entre os cordeiros. As facções eram feitas de muitos nobres e nem todos pensavam igual. As facções eram, em última análise, organizações formadas para o lucro. Sendo esse o caso, enquanto alguns membros da facção real olhavam com desprezo, afinal, ele era um mero plebeu que tinha sido autorizado a ser a pessoa mais próxima da princesa dourada, outros o queriam para interesses próprios. Só que no fim das contas, ninguém era bobo o bastante para arriscar dividir sua facção por Klimb. Em conclusão, ambos consideraram Klimb um ativo que ninguém queria, mas que também ninguém queria ceder a seus rivais. Foi por isso que ninguém falava com ele, foi por isso que comia sozinho. Da parte dele, também não conversava com ninguém e não prestava atenção em seus assuntos. Ele simplesmente terminou seu café da manhã em menos de 10 minutos. Pronto, hora de ir. Satisfeito, ele murmurou para si mesmo, uma prática adquirida em longas horas de solidão. Assim que estava prestes a se levantar, ele esbarrou em um soldado que passava. O rosto de Klimb estava impassível quando um cotovelo atingiu o local onde ele havia se machucado em seu duelo com Gazef. Mesmo doendo, ele não fez nada. O soldado que bateu nele não disse nada, apenas continuou. Os soldados ao redor também ficaram em silêncio. Alguns franziram as sobrancelhas quando viram, mas ninguém se intrometeu. Klimb suspirou profundamente e saiu com a tigela e o prato. Foi incômodo, mas nem tanto. Ele ficou até aliviado por não haver cozido quente na tigela naquele momento. Tendo quase tropeçado por conta de um pé no meio do caminho, ele seguiu. Pessoas esbarravam de propósito contra ele sob o pretexto de ser sem querer. Ele estava acostumado a essas coisas. Contudo, e daí? Klimb continuou em frente. Eles não podiam fazer mais nada com ele, não em um lugar público como o refeitório. Klimb manteve a cabeça erguida. Seus olhos estavam fixos para a frente e ele não titubearia por nada. Se ele mostrasse algum sinal de comportamento impróprio, causaria problemas para sua mestra, Renner. Afinal de contas, cada movimento que Klimb fazia refletia diretamente na reputação de Renner, a mulher a quem ele devia sua lealdade.